Para muita gente, hoje é feriado, para outros tanto, não. Isso foi bom, viu? Parte dos profissionais de comércio aprovaram o funcionamento das lojas hoje. Os empresários, mais ainda. O motivo disso é que tem uma pesquisa que aponta que o comércio vai perder 7 bilhões e 600 milhões de reais com os feriados. Mesmo assim, nem todas as lojas abriram as portas hoje. O que fazer para reverter esses números? Nós conversamos agora com o Max Medeiros, superintendente da FEComércio. Boa noite. Boa noite, Hugo. Muito obrigado. Bom, esses números são reais mesmo? O cálculo em cima de 7 bilhões e 600 milhões de reais com os feriados? Essa é uma pesquisa nacional feita pela FEComércio São Paulo e que leva em consideração somente os feriados nacionais, sem levar em conta os feriados municipais e os feriados estaduais, que também têm um impacto forte sobre o comércio nos seus determinados lugares. Bom, a gente percorreu aqui durante ao longo do dia algumas ruas, alguns bairros de São Luís, a gente percebeu o trânsito mais lento, mais leve e muitas portas, muitas lojas, muitos empreendimentos fechados. Por quê? Falta de conhecimento, falta às vezes de entendimento do que realmente deve funcionar ou não, ou isso é uma tendência diferente? Como é que o FEComércio avalia? Na verdade, esse é o primeiro ano que o dia de Corpus Christi a gente teve essa alteração no horário de funcionamento do comércio. A gente teve o comércio funcionando em horário estendido, em horário normal do dia a dia. Até o ano passado funcionava, mas em horário especial, em horário reduzido. E esse ano a gente retirou da convenção coletiva de trabalho a data por considerar que não era feriado desde a década de 90. Então a gente corrigiu essa distorção. Mas apesar disso, há uma tradição que veio aí desde a década de 90 muito arraigada na nossa cultura. E isso fez com que houvesse um esvaziamento em alguns lugares, em alguns setores do nosso comércio, houvesse um esvaziamento até de consumidor. E isso faz com que isso leva o empresário a preferir não abrir, porque ele tem custos para abrir a loja, energia, funcionário, então o movimento não iria compensar. Por outro lado, os shoppings, por exemplo, a gente tem um movimento muito satisfatório nesses dias em que o comércio pode abrir. A maioria do nosso público, principalmente aqui na capital São Luís, são de servidores públicos. E principalmente falando ali na região central de São Luís, onde a grande parte são servidores públicos, acaba caindo o movimento, caindo aquela frequência e rotatividade nas lojas, e isso desaquece a presença do consumidor no centro comercial? Exatamente. Além dos servidores públicos, os bancos também não funcionaram hoje e isso acaba afetando a rotina da cidade, levando menos pessoas para a área da Rua Grande e, consequentemente, afetando também as vendas no comércio. E isso leva o empresário a fazer suas contas aí e avaliar o seu funcionamento ou não em datas como esta. Superintendente, já chegamos na metade do ano. Dizem que, segundo alguns economistas, a gente já pagou a carga de impostos, né, até no mês passado. Daqui para frente a gente começa a gastar conosco, né, o nosso dinheiro. O comércio já vem sentindo isso? Isso é realmente real? Hugo, a gente iniciou uma recuperação econômica ano passado, só que esse ano a gente está ainda de forma muito lenta. Para você ter ideia, de janeiro até abril, o nosso comércio ele teve um volume de crescimento de apenas 0,7%. No mesmo período do ano passado, a gente teve um crescimento de 7%. Então, a gente está ainda num movimento muito lento da nossa economia por N fatores. A questão da confiança na nossa economia ainda não retornou, as reformas que se esperavam para que os investimentos voltassem ainda não chegaram, ainda não se concretizaram. Então, a economia ainda está seguindo de forma muito lenta e o comércio, por sua vez, ainda também nesse ritmo lento. A perspectiva é segundo semestre, a gente tem aí um volume um pouco mais efetivo aí de vendas, a gente possa crescer um pouco mais. Investimento requer linha de crédito, requer negociação com as empresas, com os bancos, na verdade, com essas instituições financeiras. Ainda há esse diálogo permanente de bancos e comércio, ainda há essa proximidade, ainda há uma facilitação e o interesse dos bancários em poder fazer esse empréstimo para que esse comerciante possa investir no seu negócio? Sem dúvida, há modalidade de crédito hoje muito acessíveis para o empresário, de um modo geral, mas é preciso que a gente veja também o lado do consumidor, que tem prejudicado muito o consumo, essa falta de crédito ao consumidor também, crédito muito caro ao consumidor, o que vem limitando aí o consumo, especialmente de bens duráveis, produtos mais caros, e isso tem afetado muito o comércio também. Então a gente tem essas duas pontas ainda para dar um direcionamento para que a gente volte a crescer o nosso comércio.
Qual é o entendimento do FEComércio com relação ao comércio eletrônico, né? A gente percebe muitas lojas físicas se transformando em lojas virtuais, ou até mesmo ela com estrutura física, mas vendendo mais até virtualmente, né? Utilizando redes sociais, utilizando sites. Isso é uma tendência que mais para frente a gente tem que estar acostumado com isso? Sem dúvida, o comércio eletrônico hoje é uma realidade e o comércio ele precisa se adaptar a isso. Tanto é essa uma das questões que a gente coloca para que a gente tenha a abertura do comércio físico em todas as datas do ano, porque o comércio eletrônico ele não fecha, então isso gera uma concorrência entre comércio online e comércio físico. Então é importante que o comércio se adapte a essa nova realidade, também migre para as plataformas online, as redes sociais, e que o comércio físico possa estar aberto na maior quantidade de dias possíveis aí do calendário, evitando esses dias de feriados. Superintendente, com relação ao diálogo da FEComércio com as instituições públicas, governo do estado, governo municipal, próprio governo federal, existe uma conversa para que se estimule as vendas e se estimule segurança, se estimule o fomento a qualquer outro tipo de fator que possa favorecer o comércio? Sem dúvida, esse diálogo ele é essencial. Tanto é que a gente tem mantido um diálogo muito próximo ao governo do estado, por exemplo, desde o ano passado, em função de um segundo feriado que foi criado ano passado, que é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Desde o ano passado a gente vem tentando, de alguma forma, instituir a data. É claro, a gente é a favor da data, mas retirar essa condição de feriado, uma vez que o estado ele já tem um feriado que é o dia 28 de julho, a adesão do Maranhão à independência, e a lei federal diz que o estado só pode ter um feriado. Então, para o comércio, a gente também tem defendido o empresariado nesse sentido de conversar com o governo do estado e tentar buscar aí novas alternativas para incentivar, impulsionar o nosso comércio. Superintendente, nós estamos no que todo mundo diz, e eu tenho que concordar, na melhor época do ano, nosso São João aqui no Maranhão. A FEComércio, inclusive, vai estar nessa festa bonita, vai proporcionar arraial também. Mas existe uma informação importante do dia de São Pedro, dia 29 de junho. O que dizer sobre essa data? Exatamente. O município de São Luís ele tem direito a quatro feriados religiosos. Um deles é o feriado de São Pedro, que já se aproxima aí praticamente na semana que vem. Em negociação, a Federação do Comércio e seus sindicatos empresariais conseguiu negociar com o Sindicato dos Empregados um horário de abertura especial no dia de São Pedro. Então, o comércio de rua ele vai poder abrir das 8 às 14 horas no dia de São Pedro e o comércio de shopping vai poder abrir das 14 às 20 horas, que já é um momento em que o comércio também pode efetivar suas vendas aí desse período que é importantíssimo, que é o São João, esse período junino na nossa cidade. Max Medeiros, superintendente da FEComércio, muito obrigado pela participação e a presença aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.